vamos falar um pouquinho do Amaci. Aí eu sempre gosto, gente, isso é uma dica que eu dou para vocês. É muito importante a gente buscar a etimologia da palavra, que é o que? A raiz da palavra e qual é o significado dessa raiz. Normalmente isso já ajuda muito a gente a abrir, né, a nossa consciência, os nossos pensamentos, até para entender com mais profundidade o sentido daquilo. Porque quando a gente fala de conceitos, né, de palavras, que a gente não tem a certeza do conceito dela, ou então a gente só tem um conceito superficial sobre ela, aí acaba que acontece o quê? A gente não consegue mergulhar. Sabe aquilo que fala assim, que geralmente a gente fica na letra morta das escrituras, a gente não consegue mergulhar na alma das palavras, nem na alma do autor, do escritor? Exatamente por isso, porque o nosso conceito de cada termo, de cada palavra é muito limitado. E nessa limitação, o que acontece? A gente fica na superficialidade, a gente acaba boiando dentro das informações. Então, assim, se a gente for falar, por exemplo, das nossas virtudes, eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui o que é esperança, se eu perguntar aqui, Aline, o que é esperança para você? Cada um vai falar uma coisa diferente. Vai ter aqueles que nem vai conseguir conceituar. Mas todo mundo tem esperança, ou deveria ter, ou deveria saber até o que é esperança. Inclusive, não foi à toa que, numa das palestras nossas do C. Luiz, eu falo muito sobre essa questão da esperança. Porque a maioria das pessoas tem uma noção muito superficial dessas palavras. O que é fé? O que é fé raciocinada? O que é esperança? Qual é essa verdade que a gente busca? Então, tudo isso, ele realmente, a gente não consegue ir além, porque a gente fica ali tentando imaginar o que a gente fala, né, que não é prospectar, como é que a gente fala? A gente projeta uma coisa que a gente acha, né? E o que a gente acha nem sempre toca a verdade, nem sempre tem uma relação mais profunda com a verdade. Aí no nosso achismo a gente não entende o rito de Umbanda, a gente não entende o verdadeiro sentido e significado do Amaci, então a gente passa igual, infelizmente, a maioria das pessoas que fazem batismo em outras religiões também. Ou seja, eu estou falando da Umbanda e estou falando de toda religião, onde muitas pessoas são batizadas para dizer que foram batizadas. Não sabe nem o que significa e que o batismo tem a ver com renascimento, com ressurgimento, de lavar os seus pecados, entre aspas, nas águas, né? Então, pecados muito entre aspas, porque quando eu falo pecado é no sentido mesmo de registros negativos, e também tem muito mais relação não com o que eu fiz, mas com o que eu vou fazer a partir de hoje. Então o batismo é muito mais o que você vai fazer a partir de hoje, porque a partir do momento que você se lavou nessas águas e se banhou para purificar a sua alma, cabe que você mude a sua postura, os seus hábitos, seus comportamentos, seus pensamentos dali para frente, senão não faz sentido. O batismo é um renascimento seu, é um ressurgimento, mas em nível espiritual, onde você se reconhece como um ser espiritual, falando aqui da nossa Umbanda, você reconhece a sua iniciação espiritual e outros pontinhos que eu vou trazendo aqui ao longo. Então vamos lá, a etimologia do Amaci. Vem de amar, né, que é hábito, costume, e depois si, pôr para dentro. Olha só, então é um hábito, costume de pôr algo para dentro. Então não é para fora. A gente põe para dentro, a gente se integraliza com aquelas verdades, com aquela nova postura que eu estou assumindo a partir daquele banho de ori, daquele batismo, daquela, né, a lavação ali da minha coroa. Mas eu tenho isso, o que eu botei para dentro, tem que refletir no meu exterior, nos meus hábitos, nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes e no meu dia a dia, no meu caminhar. Senão não faz sentido, né? Então, quantos de nós se batizam na Umbanda dentro dessa intenção ou desse voto que a gente faz diante de nós mesmos, porque não é para ninguém, para nós, e a gente continua sendo a mesma pessoa. Aí passa no Amaci, 2 Amaci com 7 anos, 10 anos de Umbanda, 15 anos, a pessoa é a mesma pessoa, com o mesmo nível de conhecimento, na superficialidade dos ritos, não entendendo os ritos, nem tampouco vivenciando as verdades que a gente vem recebendo por meio dos nossos guias, dos nossos orixás, né? Ou seja, se tornando um melhor ser humano, se tornando uma pessoa religiosa, uma pessoa mais espiritualizada e um bandista verdadeiro, né? Não brincando de se espiritualizar, nem brincando de ser um bandista. Então, o sentido de amaciar também, estar mais aberto e receptivo às energias dos nossos orixás regentes, guias, mentores e protetores espirituais. Por quê? É feito toda uma limpeza dos nossos chakras, um alinhamento dos nossos chakras. O Amaci, na Casa Espírita C. Luz aqui, de Umbanda, ele é diferenciado porque a gente atende, né,
Existe uma parte do automagismo que a gente conhece em teoria, os padrinhos conhecem em teoria, mas a parte da automagia que é feita em vocês, o fechamento de corpo e tal, isso é muito comum em todas as casas. Mas o Amaci e esse fechamento e a consagração de vocês em 7 graus, isso é uma coisa que a gente recebeu da nossa hierarquia. Então isso também traz um pouco da diversidade da Umbanda. Então cada dirigente de uma casa, ele tem que estar firme com os guias e com a hierarquia espiritual, exatamente para essa hierarquia poder intuí-lo e trazer os conhecimentos dentro da missão que aquela casa está assumindo em nome da Umbanda no planeta Terra, na comunidade e para cada um de nós. E aí entra uma coisa muito importante também. Cada um de vocês que estão aqui também foram encaminhados pelos seus guias, mentores, protetores, guardiões, exatamente para assumir esse compromisso com a casa, porque tem algo aqui para vocês desenvolver, despertar, realizar, projetar e também aquela parte que a gente sempre fala, que, salvo engano, o Pai Jeremias no dia do Amaci chamou atenção, né? Não há ninguém aqui que venha só receber e não há ninguém aqui que venha só doar. Então ninguém é missionário aqui, ninguém está aqui por um lado só como missionário, mas também por outro lado ninguém está aqui só para receber. Então a gente tem que ir fazendo as duas coisas. Então, etimologia do Amaci é o hábito, costume de pôr para dentro. Sentido de amaciar, está mais aberto e receptivo às energias dos orixás, dos guias, mentores e protetores espirituais. O que é e como é feito? Então aqui no Seluz enfim, a gente faz o Amaci com a deitada, como vocês viram, né? Então a partir de agora vai ser sempre assim. O Amaci com a deitada, então a gente faz aquelas reuniões, a gente vai intuir quais as ervas, isso aí o guia-chefe espiritual da casa, no caso o Pai Jeremias de Ogum, passou as ervas que a gente utilizaria e a gente fez, né? Todo mundo foi buscar as ervas e ali a gente fez debulhamos as ervas, preparamos, consagramos tudinho, lavamos direitinho, no outro dia viemos fazer a maceração, tudo aquilo ficou consagrado, vocês viram bem, então ali existe uma parte ritualística que todos vocês estão vendo, todos nós estamos vendo, existe a parte da magia, a magia no sentido da ciência da espiritualidade que trabalha ali nas ervas, em todos os elementos que são utilizados, né? Enfim, o agi, o efum, o mel, tudo que é utilizado no nosso Amaci, cada casa tem um Amaci diferenciado, porque vem de acordo com o chefe espiritual. Mas então, aí existe essa parte do rito que todo mundo vê, mas a maioria não entende. Aí existe a segunda, porque atrás desse rito tem o magismo, que os padrinhos estão realizando junto com os guias de frente da casa. E existe a alta magia, que a maioria das vezes nem mesmo os padrinhos não acompanham, porque realmente conhecimentos esotéricos com esse que estão além da nossa compreensão, né? Talvez a gente consiga alcançar nesta vida, talvez não. Isso aí é de cada um. A consagração do Amaci e a consagração dos médiuns. Consagrar como entregar-se ao sagrado. Então essa consagração tem 2 aspectos que a gente tem que analisar. Tanto a gente está consagrando tudo o que está, todos os elementos, inclusive instrumentos que a gente utiliza para o Amaci sagrado, aqui na Casa Seluz, como a gente também está se consagrando. E o que é consagrar? Quando a gente consagra, a gente está entregando aquilo ao sagrado, para que ele abençoe e aquela energia, aquela bênção possa ser compartilhada, multiplicada e trazida para cada um de nós. Mas a gente precisa também nos consagrar, ou seja, eu me entregar ao sagrado, porque senão nada disso que foi consagrado vai fazer nenhum movimento em mim. Eu vou estar fechado, eu não vou estar receptivo, eu não vou estar aberto, eu não vou estar entendendo, eu vou estar cego. Então assim, padrinho, mas se eu não estiver entendendo, então não vai acontecer nada? Não, vai acontecer. Mas vocês compreendem que quando a gente compreende, a gente auxilia e auxiliando, a gente vai muito mais fundo. Eu sei o que eu preciso fazer, como eu devo fazer, a minha receptividade como é que está a abertura do meu chakra, isso tudo com a firmeza, com os guias de vocês vão percebendo e vão entendendo tudo isso mais além. Não existe nenhum sentido de iniciação para a casa ou com os dirigentes. É aquele negócio, o Amaci ele não deixa de ser uma forma de iniciação dentro da Umbanda, mas não é uma iniciação dentro daquele sentido de escola iniciática, né? Porque o Amaci, por exemplo, um médio de corrente, o que está chegando, e mesmo o que está propenso a sair, ele vai passar pelo Amaci, se for autorizado pelos guias. E se fosse dentro de um rito de iniciação, ele seria feito dentro de um outro nível de consagração, entende? Então tem o Amaci, que é esse que a gente fez, que todos os médios da corrente vão passar por ele, que não é o Amaci que seria feito num rito de escola iniciática, dentro de um contexto iniciático dentro da Umbanda, que aí é outros níveis, e assim, o Amaci é muito específico.
Vocês perceberam também que esse amaci que a gente fez, todo mundo levou o mesmo banho no ori, tirando aqueles médicos que estão em tratamento. No amaci iniciático, o amaci ele é preparado especificamente dentro das ervas daquele neófito ali, daquele que está nascendo dentro da Umbanda no sentido iniciático, né? Nas casas que são iniciáticas. Nem toda casa de Umbanda é iniciática. Então não existe o sentido de iniciação dessa escola iniciática e nem, por exemplo, aqui no Celuz, ainda que seja os pretos velhos que colocam a mão na coroa, que deu banho, a gente não tem aquela compreensão de que... Porque isso é mais do candomblé, né? Com todo o respeito que a gente tem aos nossos irmãos candomblecistas, mas assim, quando você faz a cabeça ou faz a feitura de santo, deita pro santo no candomblé, um outro pai de santo jamais pode botar a mão na sua cabeça, e para você sair da casa, você tem que levar seus ibás, depois vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tem que pedir o ibá, tem que pedir licença pro dirigente, tem que tirar a mão de vumbi, que é um rito muito importante para tirar a mão daquele pai de santo, para botar uma outra mão de outro pai de santo ou mãe de santo, no caso de um falecimento também, né? Retira a mão de vumbi, essas coisas. Enfim, não sou nem expert no candomblé, mas é só para vocês terem uma ideia que na Umbanda não é assim. A partir do momento que a gente está fazendo o batismo, o que os nossos pretos velhos aqui falam muito, o pai Jeremias principalmente, fala o seguinte, que quando a mão dele está colocando a mão na coroa de vocês têm que ter a noção de que quem de verdade está colocando a mão na coroa de vocês são seus próprios guias, orixás e os falangeiros que auxiliam, que amparam vocês, que dá o caminho para vocês. Que na verdade o pai Jeremias, como ele fala, ele está ali mais como um mensageiro. Ele realiza uma parte do magismo, ele sim coloca a mão na coroa de vocês, mas não no sentido de falar, essa coroa agora está sob o meu poder e sou eu que mando nela. Não. Aqui no Celuz, na Umbanda, verdadeiros fundamentos não existe. A gente jamais, nem nós, nem um guia, nem os seus guias vão ter poder sobre a coroa de vocês. Eles não têm, porque o guia ele orienta, ele auxilia, até corrige quando necessário. Mas eles não têm poder, porque o livre-arbítrio, gente, é inexorável. Né? Às vezes ele chama atenção, às vezes ele chama, mas eles não nos obrigam a fazer o que a gente não está pronto ainda. Porque senão não tem aprendizado, não tem uma expressão de uma verdade que está em mim. Tem uma opressão externa. E isso não faz ninguém evoluir. Muito pelo contrário, vou estar fingindo que estou entendendo, fazendo direito, mas não estou. Então, dentro do Celuz, principalmente, não existe esse sentido de... Se o pai Jeremias deu o amaci em vocês, e vocês sentiu que não é a casa de vocês, nós vamos conversar, vamos tentar entender. Às vezes o ciclo de vocês aqui acabou, isso pode acontecer. Às vezes simplesmente vocês não querem mais, desconectou com a casa, com a corrente e querem pedir licença. Ah, padre, mas vai me trazer algum problema, eu tenho que tirar a mão do guia. Não, isso não existe aqui no Celuz. Você vai pedir licença, vai bater a cabeça, vai seguir o seu caminho. Porque quem tem que saber do seu caminho é você. Os guias vão sempre tentar orientar, mas a escolha cabe sempre a cada um de nós, né? Livre-arbítrio, lei inexorável. É o maior poder que nós temos sobre a nossa vida. Nem os nossos orixás, nem os nossos guias, nem Jesus Cristo, nem o nosso Pai Oxalá tira esse poder da nossa mão. Ah, porque eles não têm poder? Não, poder eles têm, mas eles sabem que é desrespeitar a lei, é cumprir a lei, e a lei é perfeita, né? Então não existe esse sentido de iniciação nem de posse sobre a coroa de vocês. Por isso não existe também nenhum sentido de prisão ou obrigação de continuar na casa, mas sim de libertação e iluminação. Então a gente compreende o amaci de forma completamente diferente de que outras linhas e outras casas. Então o amaci, que vocês passaram pelo amaci, é para libertar vocês, é para elevar a vibração de vocês, é para conectar vocês mais com seus orixás, seus guias mentores, e não para aprisionar vocês, para limitar vocês. Quantidades e tipos de folhas utilizadas, isso vai depender de cada guia-chefe de cada casa, né? Então a gente respeitou a questão dos alguns orixás, aí tem a questão de Oxum, né, entregando a casa para o Molu, isso é tudo muito específico de cada casa. O amaci faz parte da iniciação aos mistérios dos orixás e dos próprios fundamentos da Umbanda e da casa, o que sabemos não ser para todos. Por que a gente fala que não é para todos? Porque não é porque você fez o amaci que você vai estar conectado com o orixá, com o guia que vai receber agora firme, que vai entender os mistérios dos orixás. Não é no amaci, né? Isso acontece na caminhada, na evolução, na prática, no exercício diário dos fundamentos da Umbanda, dos princípios da Umbanda, tá?
O Amaci serve para a limpeza áurica, energética e dos campos vibracionais do médium, bem como para vitalizar e reenergizá-lo, elevando sua vibração e aproximando-o de seus orixás regentes de seu destino, guias e entidades, melhorando a firmeza com eles, bem como a qualidade das comunicações, da corrente mediúnica e espiritual e do trabalho como um todo. Então, no Amaci é trabalhado profundamente os corpos sutis dos médiuns, aqueles 7 corpos sutis que nós temos, os chakras, é feita uma limpeza do chakra, alinhamento do chakra, é trabalhado muito profundamente a tela búdica. Quem não conhece isso, procura, é importante, nos nossos livros tem. Então essa tela búdica é o que vai não só filtrar a minha relação com o mundo astral, primeiro e depois com o mundo espiritual, mas também como vai, é o quanto que eu vou conseguir ir até lá, equilibrado ou não. Essa tela búdica, ela funciona como um filtro esotérico com S e assim muito poderoso, né? Então, e geralmente essas pessoas que chegam em estado de loucura, elas têm essas telas búdicas de alguns chakras rompidas. Essas telas são rompidas. Então você imagina, você tem uma tela búdica que ela é toda trançadinha, certinha. Sabe quando você tem uma peneira que tem uns buracos, começa a quebrar aquilo ali, e ou seja, o que não podia passar na peneira começa a passar? É o papel da nossa tela búdica. Só que olha a importância, é a nossa relação com o astral inferior e também com o astral superior, com o astral, de forma geral, né? E tem muito a ver com a relação do meu desencarne, né? O que eu vou ver, o que eu vou enxergar. Então, assim, é feito todo um trabalho nos nossos corpos sutis, nos chakras, alinhamento, equilíbrio, o giro harmônico. Às vezes a tela búdica não está rompida, mas ele não está girando com harmonia. Às vezes ele não está girando bem. Então tudo isso é feito. Também a questão de proteção e fortalecimento. Lembrando que fechamento de corpo não é que ninguém põe uma tela ao redor de você para te proteger das coisas, não. O que é o fechamento de corpo? Pelo menos no entendimento aqui do C. Luiz. Elevação da vibração de vocês, porque elevando a vibração de vocês, o que for de baixa vibração não consegue alcançar a aura de vocês. Isso é temporário. Por que eu falo temporário? Porque quem tem que manter essa elevação é vocês, no dia a dia. Cumprindo os preceitos, bons pensamentos, bons hábitos, bons comportamentos, boas atitudes, né? Boas escolhas, o bem viver. O bem viver, o bem servir. Então é isso que vai manter a sua elevação boa ou não. Então, padrinho, é possível que no dia da Amaci eu tenha o meu corpo fechado e no outro dia meu corpo já está todo aberto para tudo que não presta? Totalmente possível. Se você está fazendo tudo errado, não cumpriu os preceitos, não seguiu as orientações, não está fazendo sua parte, saiu do Amaci, foi direto para uma festinha, um barzinho, tomar um gorozinho, fazer alguma coisa, não tem como. Não tem como. Livre-arbítrio, né? Aí vamos para o sentido do batismo dentro do Amaci. Batismo, aí do mesmo jeito vamos buscar a etimologia da palavra, vem de baptismos, de ablução, imersão, batismo, sacramento, do grego baptismos, que vem da imersão, ou então bapso, que é submergir, mergulhar. Aonde que a gente está mergulhando? Está dentro, na nossa alma, na nossa religiosidade, na nossa umbanda, na nossa espiritualidade, ali que a gente está imergindo. E para onde que a gente está submergindo? A gente está trazendo tudo que a gente vê de lá, mergulhando na profundeza da nossa alma, do nosso espírito, da nossa umbanda sagrada, dos mistérios dos orixás, dos nossos guias, e aí submergimos trazendo tudo isso que a gente teve contato. Os mistérios, as verdades, o conhecimento, e mais que tudo, aliás, mais não, consequência disso tudo, a força dos nossos guias, a sabedoria dos nossos pretos velhos, a simplicidade dos nossos caboclos, a pureza das nossas ibejadas, das nossas crianças, a força dos nossos orixás de frente, de trás, da direita, da esquerda, nossa coroa mediúnica por completo. E isso dá um tempero. Sabe quando na Bíblia, no Evangelho da Bíblia Sagrada, fala-se que você tem que ser o sal da terra, você precisa temperar a terra. Quando a gente fala que tem que ser o sal da terra, porque o que dá o gosto para a comida, para o alimento? O sal, né? Isso assim, bem simbólica, né? Bem simbólica, porque vai chegar um tempo que a gente não vai nem usar sal e a gente vai comer tudo no naturalis ali, né? Que é onde a gente pretende. Mas é no sentido simbólico do sal.
O sal ele limpa, o sal ele descarrega, o sal ele transmuta e o sal ele dá gosto, ele dá tempero. Então a gente precisa ser esse sal. Então nesse sentido tu ter temperar também. E também no sentido de temperar o próprio ferro, o próprio aço. O que é mais fácil? Eu pegar uma barra de aço fria e tentar moldar ela, como é que a gente fala? O que a gente faz com aço? Forjar. Eu forjar uma barra de aço, ela fria ou quando ela foi no fogo e acendeu e ela ficou mais maleável? Quando a gente faz esse mergulho no fogo sagrado, dentro desse processo da consagração do amacio do batismo na Umbanda, então o que a gente está fazendo? A gente está tornando a nossa alma menos dura, menos rigorosa, menos inflexível, para que a gente possa ser forjado de forma mais tranquila, sofrer menos. Que a pancada que vem para forjar a gente seja uma pancada mais fraca e não aquela que a gente usaria numa barra de aço fria. Entende? Então você aquece o aço para que a pancada... Já viu eles fazendo? Né? Pá, são batidinhas. Agora tenta fazer com aço frio. Tenta virar. E é mais fácil você quebrar. Não é mais fácil não, você vai quebrar, né? A barra de aço, se você tentar, dependendo do tempero, do temperamento ou da temperatura, você pode quebrá-la. Então tem é uma simbologia muito profunda. Afundar-se, submergir-se, dar mergulhos para dentro. Poderíamos inferir o mergulharmos no sagrado. O amaci é reconhecidamente um batismo na Umbanda, significando mais além. Olha as coisas que são mais claras da gente entender dentro da ritologia, do rito, da ritualística do amaci, que ele significa. Isso é interessante, gente, vocês terem, porque quando alguém perguntar, Samantha, Cristine, né, o que é o amaci? Assim, alguma coisa para ter uma ideia. Olha, é bem tranquilo. O amaci, dentro da Umbanda, principalmente do Zeluz, é a apresentação solene entre o médium, suas entidades, seus orixás regentes e todo o corpo mediúnico para o devido compromisso, responsabilidade, disciplina e dedicação aos trabalhos junto ao templo, à casa que vocês estão. Então, por exemplo, quando vocês recebem o amaci, vocês estão falando, eu recebo e eu me sinto compromissado com essa casa, com essa corrente. Estou aprisionado aqui? Não. Sou obrigado a seguir meu caminho e morrer aqui? Não. Você está escolhendo fazer um compromisso com essa casa, com a Umbanda, não está? Do mesmo jeito você pode escolher, não quero mais ter compromisso com essa casa, não quero ter mais compromisso com essa Umbanda. Mas quando você faz o amaci, você está se ajoelhando diante dos seus guias, orixás, diante dos padrinhos da casa, o chefe espiritual da casa, falando, eu aceito essa casa, eu aceito ser batizado dentro dessa egrégora, eu quero seguir caminho aqui. Entende? Outro ponto, a confirmação da sua caminhada e evolução espiritual por meio da religião de Umbanda, como luz e lei divina no nosso caso, sobre os princípios do amor universal. Outro ponto, que significa o amaci, preparação da coroa mediúnica, né, a coroa do médium, para que vibre e receba as frequências superiores da luz divina, inclusive por meio dos seus orixás regentes e entidades que o amparam. Então, dentro dessa coroa interior, que envolve a nossa pineal, que são os nossos orixás de frente, que de trás e esquerda e direita, e também da coroa mediúnica, que são os nossos guias, mentores, protetores e os exus que a gente trabalha aqui na Terra. Então, ou seja, você prepara a sua coroa para você sintonizar melhor com esses seus guias, com esses seus orixás. Outro ponto, confirmação do médium como trabalhador ativo do templo. Então eu pergunto para vocês, um consulente pode passar pelo nosso amaci? Não. Ele não tem compromisso com a casa, ele não está firmando compromisso com a casa e ele não está sendo confirmado como médium trabalhador ativo do templo. Então, aí assim, confirmação do médium como trabalhador ativo do templo, consciente de que seus compromissos são primeiramente diante de si mesmo, de seu aperfeiçoamento perseverante e constante na luz e lei divina de Umbanda, porém sempre com alegria e gratidão. Gente, se a minha casa é boa para mim, ela tem que me fazer feliz em algum nível. Se ela me faz feliz, não tem como eu não estar expressando essa minha alegria, essa minha felicidade de fazer parte dessa casa, entende? Então tem dia que a gente não está bem, mas é um dia ou outro, né? Outro ponto, conscientização do médium em relação aos princípios e fundamentos essenciais da Umbanda, como luz e lei divina,
Umbanda como a fé, o amor e a caridade compreendidas e vivenciadas dentro e fora. Tem médium de Umbanda que só consegue ser amoroso e fraterno dentro da corrente. Quando sai lá na rua, Deus nos acuda. E tem médico ao contrário, só sabe ser bonzinho lá fora, mas com os irmãos de corrente é um Deus nos acuda também. Não, gente, é aqui e lá. É aqui e lá. Se isso está me fazendo bem, de alguma forma você tem que reverberar ao meu redor. Entende? Outro ponto com relação ao Amaci. Conscientização do médium em relação aos princípios e fundamentos essenciais da Umbanda como luz, lei divina. Então a Magna, Carta Magna de Umbanda, dentre a vivência, as orientações dos guias de luz aí. E também a fé, o amor e a caridade compreendidas e vivenciadas dentro e fora do templo. Outro ponto, compromisso também do templo em relação ao médium, assistindo e amparando, além de dar todo o suporte necessário para o seu próprio desenvolvimento como pessoa e também espiritual. Eu digo para vocês, dentro da nossa doutrina básica aqui, da Casa Ser Luz, que são esses 4 livros, né, Umbanda como Luz e Lei Divina, no primeiro livro a gente fala da tríade de dedicação. E eu vou falar para vocês, o Ser Luz ele nasce com um viés muito disciplinador mesmo. Talvez mais até do que a maioria das casas. Existem casas que são mais disciplinadores do que o Ser Luz, com certeza. Tanto quanto o Ser Luz, com certeza. Mas eu estou falando para vocês que vocês conheçam a missão da casa de vocês. Então a gente vem dizer, né, a gente vem falar algo que não é novo sobre a Umbanda. Mas a gente vem falar o que sempre foi Umbanda e que muitas pessoas não querem ouvir ou não querem praticar. Então a gente veio reafirmar isso, corroborar. A gente veio ratificar. A gente veio dar voz para a Umbanda como uma identidade religiosa, que ela tem os seus princípios e os seus fundamentos, não se misturando, não sabendo o que é. Né? Então, assim, é muito comum hoje, existem muitos guias de Umbanda que orientam aos consulentes para ir rezar uma missa, a uma igreja católica. Está errado? Não está errado. É muito bom quando a gente congrega. Mas quando a gente faz isso no sentido de que a Umbanda não tem tudo que você precisa, meu filho, então vai lá no catolicismo buscar, é muito estranho. Então por que a nossa casa não tem tudo que a gente precisa? A Umbanda não é uma religião completa? Então vai ter pontos que eu não vou ter como fazer nada, a minha Umbanda não vai poder me superar e eu vou falar, vá no candomblé, vá no catolicismo, ou será que é falta de visão nossa, falta de compreensão nossa? Eu fico com essa falta de visão e compreensão. Então, assim, não vejo problema nenhum, né? Então, assim, minha mãe é espírita, não é umbandista, ela é espírita, kardecista. Mas essa semana ela foi pedir para rezar uma missa para a Santa Luzia, que é dos olhos, né? Ela fez uma cirurgia. Gente, tem alguma coisa grave nisso? Não tem. Quando a gente congrega com consciência, com amor, gente, vamos na casa de candomblé ver os nossos irmãos candomblecistas, os nossos irmãos de outras religiões kardecistas, por que não? Quero assistir uma palestra kardecista, me deu uma vontade, sou proibido? Não, vai lá, ué, vamos congregar. Agora, quando eu vou, porque eu não sinto que a minha casa não me ampara, não. Entende? Uma coisa é eu querer enriquecer, mas não é ficar pulando de galho em galho, não. Eu estou falando o seguinte, eu tenho uma relação com o espírito kardecista, eu posso lá assistir uma palestra, mas eu sei qual é a minha religião, eu sei qual é a minha identidade religiosa, e a minha religião, ela me abarca e me dá tudo que eu preciso. Mas isso não me proíbe de eu ir numa missa, de eu visitar uma casa de candomblé, entendeu? Mas eu não vou lá para buscar um amparo, eu vou lá para congregar, eu vou lá para somar, para unir. Agora, quando vai buscando um amparo, aí a gente questiona, ou a sua casa ela não te dá tudo que você precisa, dentro, né, da necessidade que você tem, ou então você não consegue enxergar que a sua casa ou a sua umbanda ela é completa, dentro do que você precisa. E vou te falar, é muito pior quando você fica pulando e procurando tratamentos e outras formas de coisa e não fica num lugar só. Porque nem lá nem cá consegue fazer nada por você. Então é nesse sentido, tá? Não é questão de erro, é quando eu sinto que a minha umbanda não é suficiente para mim e eu fico buscando aqui, acolá, e entra ayahuasca, entra tudo, né? Quando eu busco dependência. Eu sei que tem médicos aqui que comungam ayahuasca. Eu sei que tem médicos aqui que fazem uso do rapé. Mas eu tenho certeza que vocês fazem no sentido de complementaridade e não de dependência ou que a minha casa não está. Então, assim, eu estou enriquecendo as minhas experiências. Eu comunguei ayahuasca, vou continuar comungando quando eu sentir, gosto muito, e vou falar para vocês, nós vamos abrir um trabalho de ayahuasca. Só que nós não vamos tocar umbanda e ayahuasca junto. Vai ter o dia que é só de ayahuasca.
Vai ter o dia que é só de Umbanda. E quem sabe lá pra frente a gente começa, né? Como vocês têm conhecimento do rapé, iniciação no rapé. Gente, conhecimentos sagrados bem utilizados, ele vem para agregar, vem para somar. E qual é a mágica da Umbanda? Que a gente pode pegar tudo que é bom, bem, belo e justo e juntar. Agora, pode usar tudo de uma vez, padrinho? Não. Porque a gente não tem discernimento para usar tudo de uma vez. Então tem que ser, cada hora é uma hora. Cada momento sagrado é a minha conversa com um elemento sagrado. Eu não posso querer conversar com todos os elementos sagrados ao mesmo tempo. Umbanda, ayahuasca, rapé, parari, parará, né? Cambô, tudo ao mesmo tempo. Vamos continuar. Então tá, faz parte, além do mais, o Amaci, do desenvolvimento mediúnico do que estão chegando e também confirmação e expansão daqueles que já desempenham suas atividades mediúnicas. A ciência magística por detrás do Amaci, imantação dos corpos do médium por meio do magnetismo próprio de cada erva sacralizada, estes princípios astrais magnéticos têm o poder de provocar mudanças profundas no sentido de sutilizar e elevar a vibração do medianeiro, do médium, ao equilibrar suas energias e mesmo sublimá-las, conectando a egrégora do templo e fortalecendo. Uma coisa é o Padrinho Sérgio sozinho. Uma coisa é o Padrinho Sérgio conectado à egrégora da casa. Uma coisa é o Padrinho Sérgio conectado à egrégora da casa, que também está conectada a cada um de vocês dentro do propósito mais puro e essencial da Umbanda como Luz e Lei Divina. Então aquilo eu falei, sabe quando eu falei que vocês precisam aprender a buscar as informações numa caixa? Porque todos os escritores, todas as pessoas que trouxeram alguma coisa, de qualquer religião, eles alcançaram a caixa. Por que ao invés de vocês ler o que alguém escreveu sobre, vocês não vão buscar? É possível. Esse é o nosso caminho dentro da Umbanda. Agora, é preciso preparar, é preciso fundamento e é preciso praticar, né? Outra coisa, tudo que eu sei, que está na minha alma, que eu converso com vocês, que eu trago orientação, está conectado diretamente com a egrégora da casa, que está conectado com a minha alma. Entendem que vocês podem, tudo que eu tenho contato, no pouco que eu consigo alcançar da caixa, vocês podem ter contato se vocês contactarem a egrégora. Como, padrinho? Meditando, se espiritualizando, seguindo as orientações, desenvolvendo, se educando mediunicamente, estudando, refletindo, praticando. Aí vocês começam a ter contato, num primeiro nível por meio de mim, dos conhecimentos que eu tenho, do mesmo jeito que eu consigo ter contato com o conhecimento que vocês têm. Agora, eu peguei na egrégora que esse conhecimento é da Rafaela. Não importa. Importa que seja uma verdade, né? Então todos nós já alcançamos algumas verdades. Todos nós temos algumas mentiras que a gente trata como se verdades fossem. Então a gente tem que ter muito cuidado. E é aí que vem o filtro do médico. Porque se eu captar alguma coisa, eu posso estar achando que eu estou captando da caixa, mas não estou. Da egrégora, mas não estou. Estou sendo influenciado. Então eu preciso ter a minha peneira para filtrar. E qual é a minha peneira? A minha consciência desperta. O que é diferente de uma pessoa que tem muito conhecimento e uma pessoa que tem muita consciência? Exatamente isso. O conhecimento, ele é frio, ele não te leva a realizar e ele permite que você seja manipulado por alguém que conhece mais do que você. A consciência não. Então eu diria que o conhecimento, você ouviu falar da verdade. A consciência, você é um com a verdade. Você se tornou um. Ou seja, você olhou para a verdade, vislumbrou ela e trouxe ela para dentro de você e se tornou um com a verdade. Isso é consciência realizada. O que é conhecimento? Eu olhei para a verdade, entendi. Mas ela está lá e eu estou aqui. É a diferença. Então vamos lá. E aí tem uma relação muito profunda com Oxóssi e com Ossanha, para a gente fazer esse Amaci, que é as ervas, né? Então todo o conhecimento por parte desse céu azul, eu acho muito interessante. Antes eu não entendia por que Oxóssi, em algumas nações de candomblé, era azul, claro, né? Que é a cor do céu. Eu falava, gente, verde, né? Tinha que ser verde e tal. E eu conversava muito com o Padre Cristiano sobre isso. E quando eu entendi, eu falei, caramba, tudo que está embaixo desse céu azul, conhecimento, está na natureza, que é mistério de Oxóssi, de Ossanha. Né? Todas as informações estão na natureza. E quem é o dono, o orixá dono da natureza? Ossanha, Oxóssi, né?
Então, assim, tem muito a ver. Então, assim, a gente tem que ter um respeito, uma conversa muito íntima com Oxóssi, com Ossan, com os nossos caboclos, que são os nossos caboclos que nos levam até esses orixás, para que na hora da maceração, na hora da recepção, que essas ervas possam alcançar o que há de mais profundo em nós. Então, é importante. O Amaci serve como meio de preparar ou melhorar o médium dentro de sua missão intercessora entre os dois planos. O médium se tornará mais receptivo às energias superiores. Nesse contexto, o Amaci desperta as faculdades nobres do médium que ainda estão adormecidas, descarrega e apazigua o chakra coronário, centro de recepção espiritual superior, e ainda liga e religa o médium ao orixá, aos seus guias, mentores, protetores, fazendo com que ele tenha sua vibração e energia interiorizada em seu espírito, mente e coração. É uma cerimônia especialmente preparada, pelos dirigentes e os chefes espirituais da casa. Tem uma necessidade profunda de uma postura receptiva, de humildade e reverência, sempre feito de forma consciente sob os auspícios maiores, fundamentados sempre no amor universal e na luz divina. Aí tem a parte do recolhimento, que a gente faz a nossa deitada, e tem a parte dos preceitos que precisam ser seguidos. Para que os preceitos? Exatamente para que toda essa energia pela qual você foi banhada consiga fazer parte do seu ser. Então, assim, gente, o que é que acontece? O Amaci, essa energia do Amaci, de tudo que a gente faz da deitada, é um trabalho de célula, de molécula, tá entendendo? Inclusive as nossas moléculas astrais e espirituais, os nossos átomos, é em nível de átomo, em nível de molécula, para que realmente concretize toda a potencialidade do Amaci. Não devem ser sinônimo de sofrimento ou constrangimento, os recolhimentos e os preceitos. Porque a gente vê que muita casa, até a Rafa falou, na nossa antiga casa lá, o preceito era 7 dias. E aqui no Amaci só 12 horas. Porque, na verdade, o nosso preceito aqui no Celuz é todo dia. Todo trabalho antes, a gente tem alimentação, cuidado com a parte de sexo e tudo mais. Então, assim, a gente está todos os dias. Tem casa que só faz preceito quando faz Amaci uma vez por ano. Eu prefiro o nosso jeitinho aqui, que nós temos preceito toda semana antes do trabalho. Se tiver 2 trabalhos, vamos ter 2 preceitos na semana, antes e depois. Então, assim, a gente vai se condicionando até que a gente não se condicione mais, simplesmente aquilo seja natural para a gente, seja um hábito, um comportamento. Então, o recolhimento e os preceitos. Os preceitos, quando bem estabelecidos, são parte fundamental para a efetiva realização dos trabalhos espirituais. Não devem ser sinônimo de sofrimento ou constrangimento. Por isso, dentro de fundamentos e propósitos reais de boa realização do trabalho espiritual que buscamos. Então tem casa também que faz esses preceitos até de machucar, de bater no médium. Eu já ouvi dizer de médios que eu conheço, que convivem comigo, que foram iniciados em certas casas, que eles apanhavam na cara. Recebia tapa na cara. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu nunca vou ficar numa casa que um dia um dirigente bate na minha cara e falar assim que eu tenho que ter humildade. Porque é uma iniciação que é um preceito. Aí, qual era o preceito deles? Eles tinham que ir, por exemplo, para um lugar que tinha uma cachoeira e virar a noite pelado lá, molhado, passando frio. O que isso vai ensinar para o ser humano, pelo amor de Deus? Aí tinha que passar fome, porque uma coisa é fazer um jejum, outra coisa é passar fome. Entende que é totalmente diferente? Um tem um propósito espiritual, outro tem um propósito de sacrifício, de tortura. Então, inclusive tem casas que elas são processadas porque tem esse tipo de coisa. Aqui não. Qual é o nosso preceito? Amor, bons pensamentos, boas leituras, respeito, alimentação vegetariana, porque isso eleva a nossa vibração física para que a gente ancore o que há de melhor da nossa espiritualidade, da nossa coroa mediúnica. Então é totalmente diferente. Existe um propósito. Não é sacrificioso. Existe um sacrifício? Se for no sentido de ofício sagrado, existe. De sacro ofício, um ofício sagrado, de eu cuidar do meu corpo, de eu desintoxicar meu corpo, fazer o jejum, ou comer só apenas alimentação vegetariana para tirar as toxinas da carne, os fluidos, os miasmas, entende? É um sacrifício assim, que não é tão sacrifício assim se a gente analisar, Em resumo, para a gente finalizar, o Amaci faz parte dos fundamentos da Umbanda, desde a iniciação de uma pessoa em sua liturgia e doutrina, como de seu desenvolvimento e firmamento como trabalhador medianeiro da espiritualidade. Por meio do Amaci, as faculdades medianímicas são despertadas e mesmo sublimadas ao trabalhar o chakra coronário do médium, centro de recepção espiritual superior, interiorizando as energias superiores em seu próprio espírito e alma.
As mudanças na vida do médium, após este ritual de devoção e comunhão com seus orixás, guias e entidades, serão notáveis e benéficas em todos os sentidos, se o médium fizer a sua parte. Enlaçam-se todos em um propósito de amor, fé e caridade, despertar, consciência, evolução e aperfeiçoamento. É por isso que o ritual do Amaci deve ser feito com fundamento dentro de uma cerimônia que pode se diferenciar entre uma casa e outra, mas sempre regida pelo respeito e pela ordem, por dirigentes conscientes e comprometidos com as leis da nossa Umbanda e com o sagrado. Realizado ainda por meio de sacra solenidade, em reverência ao sagrado e a todas as forças e entidades de luz ali presentes, de cada um e de todos, para a consecução deste rito magístico, iniciático ou como batismo simplesmente, para aqueles que já compreenderam a Umbanda e assim decidiram por seguir os seus princípios e propagar a luz e a lei divina a partir de suas próprias vivências, em consonância aos valores superiores e do espírito, à boa moral e ao amor universal, aquelas que vão bem além do templo religioso ao qual estão afiliados. Então, ou seja, a nossa espiritualidade, a nossa espiritualização, ela vai além da nossa religião, né? E a nossa religião de Umbanda como luz e lei divina, existe, né, a religião de Umbanda, existe a Umbanda como luz e lei divina, que ela vai além. Então, a própria luz, lei divina, projeta a religião de Umbanda que a gente tem como nossa. Então, é isso. Eu queria que vocês tivessem um pouco mais de compreensão sobre o Amaci, sobre a importância do Amaci, o batismo do Amaci. Vamos compartilhar esses conhecimentos, revisem. Eu vou dar um jeito de disponibilizar esse vídeo. Isso é uma coisa para a gente ir assistindo, a gente ir refletindo, a gente ir questionando, porque vão surgindo, né, dúvidas, a gente vai questionando e a gente vai enriquecendo e consolidando o nosso conhecimento dentro do fundamento que existe na Umbanda. Então, é preciso preparar e é preciso ter fundamento.